Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado internacional de petróleo. Vamos falar do Brasil, que abriu mais alguns importantes mercados para nossos produtos. Vamos falar do mercado do milho, que está mais para baixo do que para firmeza. Eu vou conversar com uma especialista em qualidade de sementes, em análise de solos, e ela também é diretora técnica do Laboratório Agronômico. E vamos falar sobre os cuidados que temos de ter com o nosso solo, que é a maior riqueza do planeta, assim como a água. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado internacional de petróleo. A OPEP+, que é um grupo dos principais países exportadores de petróleo e aliados, esse grupo decidiu estender os cortes oficiais na produção até 2025. E esse anúncio, ele acontece em um momento de queda das cotações da commodity após as máximas do ano no início de abril. O barril do petróleo Brent, que é referência para os preços da Petrobras, recuou pouco mais de 7% no mês de maio. Aliás, a queda nas cotações reduz a pressão sobre a estatal, sobre a Petrobras, para um aumento dos combustíveis em meio à alta do dólar. Pelo acordo, a OPEP+, produzirá um total combinado de 39 milhões e 700 mil barris por dia, agora no próximo ano. E este número representa os níveis de produção de petróleo exigidos de cada membro individual antes de ajustes adicionais na produção e leva em consideração a saída do país Angola, país africano, do grupo no mês de janeiro deste ano. Além disso, inclui um aumento na produção dos Emirados Árabes Unidos de 300 mil barris por dia a partir de janeiro do próximo ano, até o final de setembro do próximo ano. Ainda de acordo com o comunicado da Aliança, um grupo menor de países, incluindo Arábia Saudita e Rússia, vai estender um conjunto de cortes voluntários na produção de petróleo que estavam programados para expirar no final deste ano. Esses cortes agora devem ocorrer ao longo de 2025. As quantidades desta redução, totalizando 2,2 milhões de barris por dia, serão então restauradas gradualmente, mensalmente, até o final de setembro de 2025. Os ministros da OPEP+, se reuniram novamente para discutir os próximos passos de política em 1º de dezembro. E agora você vai ficar com uma conversa que eu tive com uma especialista em sementes, em análise de solos, exatamente sobre esse tema que nós vamos falar agora, principalmente solos. E ela é diretora técnica do Laboratório Agronômico. Confira. Eu vou conversar agora com Andréia Rosso. A Andréia, ela é agrônoma, ela já deu aula, já participou, vamos dizer assim, da academia. É uma pessoa que conhece largamente, tem uma experiência muito grande na área agronômica, principalmente quando se fala em solo, melhoramento, vamos dizer, do solo, melhoramento de planta, nutrição de plantas. E hoje ela é a responsável técnica do Laboratório Agronômico, uma empresa muito grande que atende o mercado da região centro-oeste, norte, nordeste, enfim, na área de análise de solo, uma prática que muito pouca gente não pratica. E hoje eu vou bater um papo com a Andréia, justamente sobre análise de solo, sobre planta, enfim, uma conversa que eu tenho certeza que você vai gostar. Andréia, como é que é o mercado hoje em relação
a procura por análise de solo, tanto por agricultores quanto por pecuaristas? Na realidade, a análise de solos tem aumentado muito a demanda, em virtude da agricultura de precisão. Nós já estamos 20 anos, né, trabalhando com análise de solos, e a cada ano a demanda tem aumentado. Lembrando que os solos é a base de tudo, é a base para altas produtividades, é a base para uma boa condução, né, e manejo de uma lavoura. Partindo do princípio de que todos os elementos minerais estão presentes no solo e são fornecidos à planta via raiz. Principalmente via raiz, via folha também. Mas a nutrição, basicamente, de uma boa lavoura, ela ocorre via solo. Então, a gente tem que se preocupar muito em estar sempre monitorando, né, e diagnosticando qual é a saúde do nosso solo, qual é a composição mineral e orgânica desse solo, além da atividade biológica que também existe. Então, o produtor rural, quando da implantação, deve se preocupar inicialmente com as condições químicas e físicas desse solo. Quando há condições químicas, é muito importante se preocupar com os elementos essenciais, né? Que são o fósforo, potássio, cálcio, magnésio, né? E na questão orgânica também. Deixa eu te fazer uma pergunta que me preocupa há muito tempo, em relação à pecuária de corte e aplicação de calcário. É fundamental aplicar calcário numa pastagem hoje, não é? Exatamente. Infelizmente, a gente encontra muito pasto degradado, né? E o cálcio e o magnésio, eles têm uma função muito importante, né? O calcário vai trazer o cálcio e magnésio. Solos degradados são solos de pH ácido, né? E solos com pH ácido não tem um desenvolvimento radicular bom. Então, a gente precisa fazer uma calagem, que é, na realidade, eliminar a acidez do solo através do uso do calcário, óxido de cálcio, óxido de magnésio. Dessa forma, você vai ter um aprofundamento de raiz. O que a gente hoje recomenda para a pecuária? Todos os anos fazer esse monitoramento, né, da sua pastagem. Como está o seu pH, como está o teor de cálcio, como está o teor de magnésio. Plantas bem nutridas vão promover uma alimentação melhor para o seu gado. E na época de seca, que bem o senhor falou, né, plantas com enraizamento mais profundo, elas vão ter mais capacidade de absorver água em profundidade. Como é que a gente faz para aprofundar essas raízes? É exatamente pela calagem. O primeiro passo no manejo da calagem, da cultura das forrageiras, né, é trazer o aumento de pH, trazer o cálcio e magnésio. Dessa forma a gente vai ter o maior enraizamento. Quando você enraiza mais, você tem mais matéria seca descendo, automaticamente você tem mais carbono em profundidade, então você melhora a condição desse solo, não só na parte de elementos minerais, mas também na questão biológica, porque quanto mais matéria seca tiver descendo, mais água vai descer ali. Quando essas raízes descem, criam poros, né, microporos, macroporos, que é onde essas raízes vão se degradar, vai ficar depois esses poros, aonde vai descer a água, vai lixiviar elementos minerais ali, e isso vai fazer um recondicionamento do solo em profundidade. Isso é extremamente benéfico, e tem estudos mostrando que quando plantas com raízes mais profundas, a gente tem uma pequena tolerância, uma melhora na tolerância à seca. Então, além do cálcio e do magnésio, também é importante uma adubação também, né? Eu acho que aí entraria a questão do fósforo, do potássio também, para você ter uma planta mais bem nutrida e dessa forma uma alimentação melhor para o gado. André, você estava me falando também que você é especialista na área de sementes, certo? Certo. E recentemente até eu liguei para a Andréia para conversar com ela, tal, ela falou, não, amanhã eu não posso porque eu tenho uma reunião, tal, sobre sementes. O mercado de sementes hoje, a gente observa que tem muitas empresas no mercado, mas muito, vendendo semente de soja, semente de milho, e cada uma oferecendo aí a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de produção sempre maior. Ah, minha semente é melhor, minha semente é isso, minha semente é aquilo. Em relação a esse mercado de sementes, como é que
está o mercado em si? Melhorou-se muito. Eu trabalho, na verdade, com sementes de grandes culturas, né? E a qualidade da semente a cada ano melhora. As legislações de sementes hoje protegem o consumidor e também protegem o produtor. Hoje a qualidade de semente é o primeiro ponto para se entrar no mercado. Produtores de sementes que não têm uma alta qualidade ou que não têm cultivares de alta performance não conseguem se manter por muito tempo. Infelizmente, hoje o mercado de semente de soja, que é o maior mercado, né, ele mudou bastante. Os grandes produtores tiveram que investir muito em melhoria, inclusive mudou-se muito a questão dos laboratórios de semente. Até alguns anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente começou o nosso trabalho, existiam os prestadores de serviço. A maioria dos laboratórios prestavam serviço para terceiros. Hoje as empresas perceberam o quanto é importante ter esse controle de qualidade durante todo o período de armazenamento, o período de prateleira, né, como a gente fala, dentro das usinas de beneficiamento de sementes, e passaram a ter o seu laboratório próprio, o que aumentou demais também a possibilidade de empregos, né, para esses analistas de semente, para agrônomos, né. Então, o mercado de semente hoje vem se dedicando muito na qualidade, no controle, no monitoramento da qualidade dessa semente, desde o pré-colheita, já a nível de campo, com os testes de tetrazóleo, depois dentro da UBS, dano mecânico, dano por umidade, dano por percevejo, né, e durante todo o armazenamento, né, em câmaras frias, ou mesmo em outros armazéns, o que hoje é uma tendência, o uso da câmara fria, né? Assim como no milho, já tem muitos anos que se utiliza a câmara fria, para a semente de soja também. E então o controle tem se tornado mais rígido e um controle esse diagnóstico, né, da evolução nesse período de armazenamento é feito mês a mês. Bom, nós podemos então afirmar, baseado nisso que você me falou, que hoje o produtor que for adquirir um lote de semente, seja lá de soja, milho, trigo, sorgo, seja lá o que for, ele, vamos dizer assim, de maneira geral, ele pode ficar tranquilo em relação à qualidade, porque a fiscalização é rígida nesse mercado. Sim, não só a fiscalização, mas a responsabilidade dos produtores de semente de soja mudou bastante. Hoje o produtor de semente de soja, a nível de Brasil, tem uma responsabilidade ainda maior, por conta que quem não tem qualidade vai se auto-prejudicar. Porém, a legislação é muito rígida. Aqui em Goiás, o Ministério da Agricultura, junto à Agrodefesa, também fiscalizam, né, esses produtores. E existe, dentro da lei de sementes, a emissão do boletim de análise de sementes, que é um documento que deve acompanhar para o produtor que estiver comprando semente, não só de grandes culturas, mas de forrageiras também, né, é importante que ele faça a solicitação do boletim de análise de sementes emitido por um laboratório que tem esse credenciamento. Andréia, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, seu Antônio. Até a próxima. E depois do intervalo nós vamos falar do mercado do trigo que segue em alta. Você vai ver que o Brasil abriu mais alguns importantes mercados para os nossos produtos, e nós vamos comentar do mercado do milho, que está mais para baixo do que para firmeza. E você vai acompanhar um estudo realizado pela Embrapa sobre a importância do calor na produtividade e produção do leite. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu, Estância Bahia Leilões, Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Eu sou seu fã, eu falo igualzinho ao Cesso. É mesmo? E cantar você canta? Eu também canto igualzinho a você. Até churrasco eu faço igual a você.
Assina aqui pra mim. Opa, Gilberto! Ah, você não acha que linguiça é tudo igual? Nome também, né? Linguiça tradicional Super Frango. Há 10 anos não tem igual. Frango é Super Frango. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Nilton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento WM Parafusos e Ferramentas. Avenida Anhanguera, número 2044, Vila Moraes, Goiânia, Goiás. O mundo das utilidades. Garapelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Aqui o melhor do esporte chega logo cedo. Para deixar você super bem informado, tudo que você precisa e quer saber no mundo dos esportes. Você não pode perder. Domingo, 8 da manhã, SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do trigo. De acordo com a análise semanal do Centro Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, que é o CEMA, os preços do trigo continuam firmes e com viés de alta aqui no Brasil. Quem possui trigo de qualidade superior, raro neste momento, segura o produto, esperando ainda melhores preços. Além disso, o Brasil ele está na entre-safra, fato que reduz os estoques disponíveis, melhorando os preços internos. Desta forma, a média gaúcha fechou a semana em R$ 65 reais por saca, enquanto lá no Paraná os preços fincaram, já subiram para R$ 74 reais por saca. E diante dessas incertezas do mercado tritícola nacional, os moinhos deverão reajustar para cima os preços da farinha de trigo, pressionando a inflação. Haverá uma importante redução na área semeada neste ano, por volta aí de 11%, segundo a Conab, enquanto as condições climáticas, sempre uma incógnita, seguidamente provocando frustrações tanto na produção quanto na qualidade do produto. Assim, existe aí a necessidade de importação pelos moinhos, aumenta muito essa importação, em um momento em que os preços internacionais estão lá em cima. Enfim, embora o Paraná espere um aumento de 2% na produção deste ano, com a mesma chegando aí em 3,7 milhões de toneladas, o forte recuo esperado no Rio Grande do Sul e nas demais regiões produtoras indica que a produção nacional final pode ser menor ou igual à frustrada safra no ano passado, mesmo que as condições climáticas colaborem neste ano de 2024. E agora você vai ver que o Brasil abriu mais alguns importantes mercados para os nossos produtos. O mês de maio deste ano encerrou com um marco para o agronegócio brasileiro, registrando a abertura de 15 novos mercados em 10 países diferentes, e é o melhor desempenho da série histórica para o período. Este resultado supera o recorde anterior de maio de 2020, quando 8 novos mercados foram abertos em 5 países. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, a diversificação e expansão dos mercados internacionais são notáveis, contemplando todos os continentes. Em 2024,
As novas aberturas incluem destinos como África do Sul, Austrália, Índia, El Salvador, Lesoto, Butão e Zâmbia, entre outros. Esses avanços, eles refletem a crescente aceitação e demanda pelos produtos do agronegócio brasileiro, conhecido pela sua qualidade e competitividade global. Nos primeiros 4 meses do ano, o agronegócio representou quase metade das exportações brasileiras, com um valor total de 52 bilhões de dólares, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. E este crescimento contínuo destaca a importância estratégica do setor para a economia nacional. A expansão de mercados internacionais não apenas fortalece a posição do Brasil no comércio mundial, mas também proporciona novas oportunidades para os produtores brasileiros, aumentando a diversidade de destinos e reduzindo a dependência de mercados específicos. A abertura, por exemplo, de mercados para produtos como pescados, carne de aves e carne suína em países como África do Sul, Austrália e Butão exemplifica essa diversificação. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do milho, que está mais para baixo do que para firmeza. O mercado brasileiro do milho registrou um mês de maio de forte retenção nas intenções de venda por parte dos produtores, o que contribui para uma elevação nas cotações. Segundo as Safras consultoria em vários estados, mas principalmente no Paraná e em São Paulo, o produtor especulou com as condições climáticas diante das perspectivas de falta de chuvas para a safrinha em regiões como o Centro-Oeste e o Sudeste, segurando as ofertas. A perspectiva de uma retomada do câmbio, ainda que não tenha trazido grandes reflexos nas exportações de milho, também foi um fator que ajudou a sustentar os preços do cereal. Na ponta compradora, por outro lado, o comportamento seguiu bastante calmo, o que deixou a comercialização interna de milho bastante travada. Por mais que possa haver alguma perda na safrinha, os consumidores entendem que a entrada da safrinha contribuirá para atender a demanda e acreditam que a maior oferta será um fator para a queda nas cotações do milho. No cenário internacional, os preços do cereal acumularam leve alta no mês de maio, em meio à expectativa de uma oferta menor por parte dos países produtores da América do Sul, como o Brasil e a Argentina, que enfrenta perdas por cigarrinha. Mas esse aumento nas cotações foi limitado pelas boas condições de plantio e de desenvolvimento das lavouras norte-americanas de milho, pelo menos até o momento. O valor médio da saca de milho aqui no Brasil está na casa aí de R$ 57,00, agora nesse último dia 29 de maio, uma alta de 3,7%, frente aos R$ 55,00 registrados no encerramento de abril. As exportações de milho do Brasil apresentaram receita de 57,2 milhões de dólares no mês de maio, portanto, durante 17 dias úteis, com média diária de 3,3 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo Brasil ficou em 277 mil toneladas, com uma média diária de 16.300 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em $206,30. Em relação a maio do ano passado, houve uma baixa de 41,8% no valor médio diário da exportação, uma queda de 6,6% na quantidade média diária exportada e uma desvalorização de 37,7% no preço médio. E agora você vai acompanhar um estudo que foi realizado pela Embrapa sobre a importância do calor na produção e na produtividade de leite. Um estudo recente da Embrapa de Leite, em parceria
com um programa de melhoramento genético da raça Girolando, revelou que o calor extremo causa perdas significativas na produção leiteira brasileira. Segundo o pesquisador Marcos Vinícius Silva, estima-se que uma vaca pode perder até 15 quilos de leite por lactação devido ao estresse térmico, o que representa uma redução de 25% na produção. Os principais sinais de que um animal está sofrendo com o calor incluem ofegação, aumento da frequência cardíaca, salivação intensa e redução na alimentação. Em casos extremos, o calor pode levar à morte do animal, além das perdas na produção de leite. O estresse térmico também afeta a produção, aumentando o intervalo entre partos e reduzindo o potencial reprodutivo das vacas. A pesquisa da Embrapa também revelou que raças com maior composição genética zebuína, como o Giro e o Girolando, eles são mais resistentes ao calor do que as raças taurinas, como o holandês e o Jersey. A Embrapa está utilizando esses resultados desse estudo para desenvolver ferramentas que ajudem os produtores a identificar os animais mais resistentes ao calor e implementar medidas para reduzir o estresse térmico, como melhorias nas instalações, fornecimento de água de qualidade e também sombreamento nas pastagens. E aqui eu só quero lembrar de algo interessante. Foi falado em água. Uma água limpa é altamente fundamental para o aumento da produção e produtividade de leite. E não só leite, mas também carne, em torno aí de 20% a 30% de aumento. Isso, muitos produtores precisam ficar atentos, porque a água de barragem, água de rego d'água, de córrego, é prejudicial ao animal. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: plante uma semente de amizade e você vai recolher um ramo de felicidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.